Boa noite. Seja bem-vindo pela Mãe Nazaré, por mais uma segunda-feira. Eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vejam com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, encontradas nos ensinamentos dos Espíritos, são aceitos por boa parte do mundo inteligente. É porque essas ideias correspondem a tudo que existe de divino em cada um de vocês. A semeadura fértil do último século implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo está sob a orientação do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas resultarão em uma mudança universal. No que diz respeito ao amor em relação ao próximo. Pela orientação do Espiritismo, os espíritos encarnados, correspondendo melhor às coisas e sentindo-se como irmãos, vão reunir-se fraternamente por todo o planeta, acabando com todas as injustiças e com todas as causas de desentendimento entre os povos. Que assim seja. Peço agora a todos, se acomode bem na cadeira, feche os olhos, o pensamento a Deus, a Virgem Maria, a um lugar bonito, e com a oração que o Pai nos deixou, se inicia os trabalhos de hoje nessa casa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa desencarne, que assim seja. Nosso Pai Maior e a Virgem Maria abençoe todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja. Você pode estar à vontade, tá? Boa noite a todos. Hoje, as pessoas às vezes ficam nos perguntando com relação aos protetores, né? Quem são os nossos protetores? Será que é os nossos familiares? Será que é o nosso pai, nossa mãe? Né? Não, meu avô. Na realidade, nós temos um grupo de espíritos que nos protegem, porém nós temos os guardiões. O guardião, anjo de guarda, cada um tem um nome. O anjo de guarda, na realidade, é aquele que nos acompanha por várias encarnações. Em certos momentos de nossas vidas, ele se comprometeu a nos auxiliar. Vou dar um exemplo para vocês, que nem os professores. Quando a gente entra no ensino fundamental, nós temos os professores do fundamental, que nos ensinam, né, sobre a escolaridade. Depois, quando nós passamos do fundamental para o secundário, são outros tipos de professores, aqueles professores que eram do fundamental já não nos acompanham mais, a não ser as lembranças. E depois saímos do secundário, vamos para a universidade. São outros professores, então todos eles tiveram uma contribuição. Até no momento em que a gente se liberta dos professores e vamos tocar a nossa própria vida. No mundo espiritual não é diferente. Os nossos anjos de guarda, os nossos guardiões, que seja o nome que dê, são como
professores. Nós temos várias fases da nossa vida espiritual evolutiva. Então, quando nós estamos no processo inicial, por exemplo, quando nós estivemos lá na época dos primatas, quando nós éramos ainda aqueles homo sapiens, né? aqueles primatas, né? Os herdeiros, né? Na caverna, nós lá tínhamos os nossos amigos espirituais que nos tutelavam, como se fosse o nosso fundamental. Até o período em que nós mudamos o nosso padrão e um novo Espírito nos acompanhou. Então nós hoje temos guardiões, que nos acompanha há vários séculos, nos responsabilizando. A gente pode ver isso na pergunta 489 do Livro dos Espíritos, onde se pergunta, né? Quem são os nossos anjos de guarda? São aqueles que nos acompanham no período. E o anjo de guarda, nós temos o anjo de guarda pessoal, nós temos o anjo de guarda da família, do nosso lar, nossa casa, nossa residência, né? Da parentela, como toda. Existe uma tutela, nós temos essa tutela. Então esses amigos nos acompanham. Depois deles, como eles não podem estar o tempo todo conosco, mesmo porque não tem lógica, né? Ficar o tempo todo conosco, sendo da pretensão nossa. Tem os protetores, que são nada mais são que os emissários dos nossos anjos de guarda. Aí sim, esses protetores são os nossos amigos. Aqueles que nos acompanham na medida do possível, nas várias etapas de nossas vidas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, digamos que eu seja um profissional da área de mecânica, por exemplo, ao nosso lado existe aqueles que gostam de mexer com mecânica e nos intuem. Por isso que a gente muitas vezes tem que dizer, caramba, tive uma ideia. Essa ideia pode ser minha, né? Porque eu tenho não só o conhecimento, mas as vidas passadas que me trazem a lembrança, ou pode ser um cochicho, né? No nosso vídeo espiritual. Faz assim. Nós digamos que nós, de algum momento, nos tornamos músicos. Nós vamos ter um grupo de amigos que nos acompanham na música. E assim por diante. Todo o trabalho tem amigos espirituais que nos acompanham. Tanto é que, na pergunta 459, Kardec pergunta os espíritos se há espíritos que nos acompanham. E eles respondem dizendo que uma nuvem de espíritos nos acompanha o tempo todo. E que algumas vezes são eles até que nos dirigem. Mas nos dirigir não quer dizer que eles façam algo onde nos coloquem em situações que nós não permitamos. Esses são nossos amigos espirituais. Agora vem o mais difícil, que são os nossos companheiros. É o que nós mais temos, companheiros. Por que companheiros? Porque na realidade os companheiros são aqueles que se afinizam com a nossa vontade. Não são bons nem ruins, apenas espíritos que se afinizam conosco porque eles vivem no mundo espiritual com desejos materiais. Por exemplo, quando eu vou no boteco fazer beber com os amigos da matéria, com certeza nós temos amigos espirituais que estão conosco. Quando nós estamos no meio de um universo de drogas, né? Nós lá estaremos com aqueles que nos acompanham e principalmente do mundo espiritual. Porque veja bem, todos nós temos desejos, né? Todos nós temos vontade. A matéria, a gente fala, vai num bolo de chocolate, muitas pessoas ficam com a boca cheia d'água, né? Então, essa vontade que nós temos no mundo material, ao desencarnar, dependendo da nossa ligação com a matéria, a gente leva para o mundo espiritual. Tanto é que a gente pode lembrar do livro de André Luiz, nosso lar, que quando ele está lá no umbral,
ele tem fome, ele tem frio, né? Ele tem sede. Não é isso? Ao ponto de comer grama, beber água. Por quê? Isso é uma situação que todos nós vamos vivenciar de uma forma ou de outra. Tudo aquilo que nos dá apego exagerado com a matéria, a gente vai levar para o mundo espiritual esse desejo. Por isso que os vícios, eu não estou falando aqui, por exemplo, eu adoro feijoada. Não quer dizer que no mundo espiritual eu vou ficar comendo feijoada, né? Não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, os vícios, que são aquilo que a gente não consegue se libertar, entre aspas, né? Os prazeres, né? Os prazeres que tanto se fala na doutrina dos Espíritos, que nós temos que trabalhar e vencer esses prazeres. Esse, quando a gente desencarna, a gente leva, seja ele os vícios, as drogas, o sexo desacelerado, né? Não é que fazer sexo vai me fazer eu ficar desesperado, não, isso não quer dizer nada, porque é uma coisa natural, né? Mas aqueles que vivem do sexo, aqueles que fazem do sexo o seu meio de vida, né? A sua forma de vida, ou até não consegue se libertar dele, realmente vai acompanhar aqueles da matéria que se afinizam. Hoje sabe-se que os motéis estão, o Papa André Luiz nos fala isso em suas obras, que os motéis estão repletos de espíritos que absorvem a energia no momento do sexo. Vocês podem encontrar essa obra do André Luiz. O motel, não estou aqui dizendo nada contra, na opinião, apenas um relato, que realmente nos motéis, quando você vai mesmo com um casal, é uma verdadeira orgia no mundo espiritual. A não ser, né, dependendo do ato, né, mas é muito difícil, porque lá é o local de assim, concentração dessa consciência, né, do prazer. Assim como o André Luiz fala também dos matadouros dos animais. Os matadouros dos animais ficam inúmeros espíritos absorvendo, sugando o fluido vital do animal. Porque o animal, ele, naquele momento, quando você vai abatê-lo, ele sabe que vai abater e fica com medo. Então, nesse processo, ele suga o fluido vital. Porque o fluido vital é o combustível que faz com que nós tenhamos esse combustível para viver no mundo espiritual, no mundo material. Então, como a gente vai definir esse padrão? Como vai definir? O nosso comportamento. É importante, eu sei que, eu vejo até que tem pessoas que estão, né, se eu bebo, e aí como é que faz? No mundo espiritual, né? Porque falou de álcool, né? Álcool é um negócio que mexe com todo mundo, né? Quem não gosta de uma que bebe socialmente no fim de semana, né? Toma um porre e tal. Então a pessoa fica um pouco incomodada com essa conversa. Mas é necessário, gente. É necessário. Porque todo excesso, sem exceção, vai comprometer só nós mesmos, não é ninguém não. É só nós mesmos. Entendeu? E a gente sabe, veja bem, vamos pensar aqui, se eu não consigo deixar de fazer uma coisa, né? Porque não consigo deixar isso. A pergunta é, como eu desencarnar, eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vivenciar, vencer esses desejos? Será que eu vou vencer? E tem um pequeno porém, como o mundo espiritual que nós comentamos, eles precisam, aqueles que são viciados, né, aqueles que buscam prazeres, precisam do mundo material para sentir prazer. Porque como nós estamos no mundo espiritual sem o corpo físico, nós não temos a sensação do corpo físico, né? Nós não temos um toque, nós não temos um paladar, nós não temos um paladar, nós temos um toque. Então nós precisamos de alguém no mundo material para que eu, através das minhas energias
conecte com os pontos de força, né? Coronário, frontal, ádina, laríngeo, cardíaco, assim por diante, porque cada ponto de força ele está relacionado com um grupo de órgãos. E para sentir o que alguém no grupo material sente, precisa do órgão, vocês concordam? Então eu tenho que conectar com o órgão para mim poder sentir aquilo que a pessoa está sentindo. No livro acho que eu não lembro agora, Sexo e Destino do livro. Acho que é Ângelo, se não me engano, ele chega em casa, né, cansado do trabalho. Aí ele vai para a sala, né, passou a biblioteca, e ele senta. E normalmente, uma forma de relaxar, né, sabe? Ou tomar uma cervejinha, ou tomar um whisky, no caso dele foi tomar um whisky, um pouquinho assim. Na hora que ele absorveu o whisky, um companheiro de jornada, que já vinha com ele há um tempo, falou assim: eu também quero. Então ele já não tomou uma dose, tomou 2 doses. Aí o outro amigo que estava com ele, mas eu também quero. E ele tomou outra dose, né? Ele está incluindo no coronário, no ádina, né? Que o ádina é o que faz a conexão frontal com as nossas ligações com o mundo espiritual, porque é o ádina, esse chakra, que se conecta com a glândula pineal. Já viram falar da glândula pineal? Então, a glândula pineal, para vocês entenderem, ela é a antena receptora e transmissora do mundo espiritual. Assim tem nós aqui, né? O celular, para você ver, você sabe, né? Que existe um satélite que transmite. Até que às vezes, está fora do ar, né? Já está fora do ar, porque deu pau no satélite. É a mesma coisa. Essa nossa antena se comunica com o mundo espiritual. A gente transmite e recebe. A mediunidade é através dela, né? Os médiuns têm uma maior recepção ou transmissão de acordo com a parte orgânica. Então, nesse momento, o que aconteceu? Ele já não queria beber mais, já estava satisfeito, mas eles não estavam. Por quê? Porque no mundo espiritual não dá para você se saciar. Porque assim, se eu beber demais, o que acontece? Eu dou um pó e fico catando galinha, né? Aí tem uma hora mesmo que eu não queira, tem uma hora que eu vou parar. Porque o organismo vai dar um bode, vou rodear e cair, né? Mas só que na espiritualidade não cai, não tem limites. Você não vai ver no mundo espiritual, o espírito cai no chão, cachorro na boca, não vai ver isso. Mas a gente vê aqui na matéria, porque o organismo ele tem limites. Aí o que acontece? Começa esse processo, né? Você às vezes nem quer beber mais, mas saideira, né? Já está satisfeito, mais uma saideira. Mais uma saideira, né? Já não está aguentando mais, vamos mais uma saideira. Então esse processo é aqueles companheiros, amigos não é, nunca são amigos, né? São companheiros que eles são ruins. Você acha que são ruins? Não são ruins. São pessoas que têm o mesmo padrão de vontade que nosso. É que tem um amigo nosso, né? Aqueles colegas antigos. Ô galera, acabou, sexta-feira, vamos pro boteco tomar uma. Esse pessoal que vai, né? Ó, gente, aqui é só esclarecimento, não tem uma apologia de beber, nada disso não. Só para a gente saber o que nós estamos fazendo, o que acontece no mundo espiritual. Né? Na apologia nada não, certo? Não tenho nada contra. Mas é mais ou menos assim. Esses amigos que a gente tem, às vezes gente boa, bacana, né? Acompanha todas as horas e tal, não sei o quê, mas nos leva às vezes, não é que nos leva, ele faz algo que a gente acompanha. E não são pessoas ruins. É a mesma coisa. Eles são obsessores, então nós não somos obsessores. Sabe por que não são obsessores? Porque a hora que nós pararmos, eles vão parar de nos acompanhar. Eles vão fazer tudo, vão fazer de tudo para a gente não parar, porque é interesse deles. Afinal de contas, já se afinizaram com os nossos campos vibracionais. Então vai dar um trabalho danado para eles encontrar outra pessoa que tenha uma afinidade.
afinidade aqui, né? Amizade, né, gente? Às vezes eu tenho um cara que é meu amigo, bacana, um cara de gente boa, pô, meu companheiro meu, no futebol, no xadrez, na dama, na bebidinha de sexta-feira, aí um dia ele muda para outra cidade. Aí dá um trabalho de encontrar alguém, né? Dá um trabalho de encontrar. Aí você encontra um amigo, mas pô, ele não é igual o outro, né? Não vou falar nem de namorada, não deprimir ninguém aqui, né? Mas é mais ou menos assim, né? Dá trabalho a amizade. O nome disso chama-se empatia. Dá trabalho essa empatia. Isso leva tempo. Nós somos amigos de muitos anos. Levou um tempo até eu me adaptar a ele e ele adaptar a mim, assim. Namoro é a mesma coisa, né? Ele vai namorando, aí depois de casa o bicho pega, né? Aí quando pega a pasta de dente, um gosta de enrolar, outro gosta de apertar, aí o bicho já pega. Aí já começa a complicar a situação. Então é mais ou menos assim, dá trabalho, a afinidade dá trabalho. Então os amigos, os companheiros espirituais, eles não querem ter esse trabalho. Então eles fazem de tudo para não perder o companheiro. Mas quando perde, eles vão procurar outro. E outra coisa, a vantagem daquele cara de espiritualidade está um pouco distorcida sobre o comportamento. Para nós, a vantagem é que eles não têm muita paciência. Tá? Eles são meio intolerantes. Então eles tentam uma vez, duas vezes, três vezes e tirar a cara de mão. Não, esse cara chega. É muito chato. Ainda mais quando ele vai no centro, mas que saco. Lá vai o cara no centro de novo, né? Numa sexta-feira, o cara vai no centro, hoje é dia de centro, né? Hoje é dia de saideira, pelo amor de Deus. O cara vai cedo, o cara carreta, né? E às vezes tenta, a gente não. Aí pega um evangelho, né? Começa a ler o evangelho, e fala, esse cara com papo de evangelho, pelo amor de Deus, estou fora. Por isso que o evangelho é importante no lar. Mesmo que a gente às vezes não consiga entender muito, né? Porque o evangelho é complicado, né? É meio complicadinho, né? As palavras são meio antigas, mas só o fato da tua intenção em ler o evangelho, você já afasta do monte de cara que não tem paciência, né? Tem uns que são insistentes, né? E ficam ali, né? Totalmente, então se a hora que ele acabar de ler o evangelho, ele vai tomar uma peditinha, quem sabe, né? Vamos ver. Aí ele fica tentando. Aí quando passa a carrojuba, meu amigo, fiquei até agora. E tu, não vai tomar toma um aí. Aí fica à vontade, a boca cheia de água, assim. Eu não vou não. Mas que cara chato, rapaz. Aí, vou ter que dar, mas eu quero tomar um. Eu vou procurar um. E eles vão ao boteco. E ficam analisando quem é que tem esse tipo de afinidade para me poder me alimentar dele. Porque eu tenho que ter afinidade. Senão eles não sentem, não é qualquer um não. Não pensa que eles chegam lá e falam assim, é você, pronto. Não, ele tem que ter essa conexão com os campos de força, senão não consegue. Por isso que às vezes é bom a gente diminuir esse processo. Diminuir o processo de desintoxicação. Então, cara, o cara está me falando, eu não vou poder tomar minha cervejinha de fim de semana. Para que eu vim ali na Nazaré hoje? Né? Quem não sabe não tem problema. Não é isso não. A gente pode, né? Quem gosta, toma uma cervejinha, tudo bem. Mas toma uma cerveja para você. Não toma para os outros. Né? Qual é o seu limite? É um copo? Uma bolinha? Parou aí, meu. Se o cara quiser mais, ele vai buscar. Por que é muito difícil sair das drogas? Por que é muito difícil sair das drogas? Tem gente até que quer sair das drogas. Pede, me leva para tratamento, me interna pelo amor de Deus. E às vezes eles vão para o tratamento, eles se desintoxicam organicamente e falam assim, nessa roubada eu não entro mais. E o que acontece? Enquanto ele está se tratando
missões, aqueles que não companheiros, 4, 5 que o acompanhavam nas drogas, estão pelas ruas, buscando o alimento, o vício, mas ele está conectado, só de olho, né? Quando é que ele vai sair. E quando ele sai, não é que eles impõem, gente, o que eu estou falando aqui, vou deixar bem claro, não existe imposição na lei de Deus. Ninguém pode impor alguma vontade para nós. Não tem como. É a lei de Deus. Se nós fazemos, é porque permitimos, gente. Isso eu falo com convicção. E você vai ouvir isso em todas as religiões, todas as filosofias. Porque Deus é amor. Deus é fraternidade, solidariedade. E é um pai maior. Qual é o pai que é o amor do filho? Não tem. Então, tudo que nos acontece é duro até para ele falar, né? Para mim é duro falar, porque eu faço coisas que eu me arrependo e às vezes eu quero até botar a culpa nos caras. Mas é assim, tudo que nos acontece é com a nossa permissão. Tudo, sem exceção. Ah, mas eu não estava afim. Não, você não estava afim, mas fez. Eu não queria fazer isso, não queria fazer, mas fez. Se fez, é porque queria. De um jeito ou de outro. Então ninguém consegue ser nesse mas eu estava de boa, de repente me veio uma vontade irresistível. Segundo Emmanuel, tudo para nós é muito fácil de evitar. Emmanuel fala isso, não sou eu. Só que tem um detalhe muito grande. Nós temos que querer evitar. E a gente não quer. A gente quer ajuda, mas não queremos ser ajudados. Olha que loucura. Eu quero ajuda, mas não quero ser ajudado. Eu quero que aconteça um milagre. Assim, ó, puf, pronto. Pum, milagre veio, eu não vou fazer nada. Ai, me veio, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Valeu. E não é assim que funciona. O trabalho é nosso, sempre vai ser nosso. Não adianta. Da mesma forma como eu me desvirtuei, né, durante um processo, porque ele sabe que nada acontece assim, e nada, tudo é assim, ó, devagarinho, até que chega um ponto tal que fica insuportável. Mas eu comecei aqui, ó, devagarinho, pouquinho, eu fiz um pouco. Alguém me falou que nós nunca estamos sozinhos? O tempo todo nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, que são muito mais do que os nossos companheiros. Esse é o detalhe. Os nossos protetores, sem contar o nosso guardião, que está orientando, é o presidente da fábrica, né? Ele já está orientando. Então nós temos uma falange enorme de protetores, não só do mundo espiritual, mas principalmente material, que são os nossos pais, né? Aí eu vou te pegar, cara. Aí agora eu vou te derrubar. Meu pai não é meu protetor. O meu pai, ele foi um alcoólatra. O meu pai batia na minha mãe. Meu pai foi um drogado. Sim, ele é um protetor. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens, para que os dois aprendam. Se meu pai era um alcoólatra, se meu pai era um drogado, se meu pai batia na minha mãe, eu estava vendo que aquilo é hediondo, é cruel, que não levou a lugar nenhum, se não cair na rua. O que ele está me ensinando? A como não fazer. Concorda? Como não fazer, né? Mas para mim é muito mais fácil me fazer de vítima, porque hoje a psicologia, eu sou terapeuta, psicanalista, mas hoje a psicologia comete um erro muito grande, que nos livra da nossa responsabilidade, culpando os nossos pais. Ele é assim porque o pai era sábio,
Ele é assim porque o pai fez isso, ou não fez isso. Então, é muito fácil. Livrou dos meus problemas. Como a religião positivista fala que Jesus livrou-nos de todos os nossos pecados. É isso que fala. Pronto. Então é o seguinte, eu estou livre, o que eu fiz está feito, acabou. Vou começar daqui para frente. E não é assim. Primeiro que pecado não existe. Pecado não existe. Existem atitudes que levam consequências. O pecado não existe. Existe a causa e efeito, e já sabe disso. Ou seja, é um castigo? Não, castigo também não existe. Existem consequências. Eu fiz um negócio, tem certeza? Tem, tá bom. Assumir as consequências depois. Não é castigo, é um reflexo da situação. Então, nesse processo que eu estou falando aqui hoje, não é que o pessoal vai beber, vai fumar, vai se drogar. Não, mas eu acho que é importante a gente saber que caminho nós estamos indo. Que meu pai está roubando o carro de alguém aí. Ele sabe o que está fazendo. Vai levar uma roubada. Então, mais ou menos, as nossas atitudes, todos os dias, nós temos que. Quando Jesus nos falou assim, Jesus falou um negócio muito bacana. Que bastava só isso só. Ninguém precisava mais incenso, ninguém precisava ir mais igreja, não precisava nem mais rezar. Ele falou assim, ama teu Deus sobre todas as coisas. O que é amar Deus? Deus não é tudo? Deus é tudo. Então eu tenho que amar. E amar, o que é amar? Amar é respeitar, Amar é querer o melhor, Então eu amaria os oceanos, que faria tudo para não poluir. Eu amarei o meu alimento, agradecendo pelo alimento que eu tenho, e não jogaria fora tanta comida que tanta gente passando fome. Eu tomaria banho em 5, 20, meia hora, isso é para mim, tá? Em 5 minutos, em vez de 20 minutos, meia hora, Ou seja, tudo à nossa volta, a gente teria, no mínimo, o respeito. Aí ele completou, amar Deus que é tudo, o ar que respiramos, tudo, nossa roupa, tudo, Mas aí ele completou, ao teu próximo, uma direção. Porém, vamos refletir no que ele está falando? Ele fala assim, ama a Deus em todas as coisas, e teu próximo, como a ti mesmo. Então, antes de eu amar meu próximo, eu tenho que me amar, não pode? Eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Mas peraí, você está falando então que se eu me amo, eu já me amo. Eu já me amo. Eu sou um cara que é o seguinte, eu, Primeiro eu, Se tiver pouca farinha, com meu orgulho, Já me amo. Isso não é amar. Isso não é amar. Isso é egoísmo. Amar não é isso. Me amar é assim. A atitude que eu vou fazer, antes de eu pensar nele, eu vou pensar em mim antes de pensar nele. Eu penso assim, esquece ele, vou fazer uma coisa para ele. O que eu vou fazer para ele pode me prejudicar? Pode me ferir? Pode me destruir? Então eu vou fazer. E o que ele fez para mim? Me machucou? Machucou por quê? Que importância eu tenho que dar para ele? Sabe? Mas ele falou que você é um arrogante, você é um perdedor. Tá, ele falou, e daí? E daí? O que acrescenta na sua vida? Porque o que importa não é isso que nós hoje estamos sofrendo demais, gente. A depressão, síndrome do pânico, borderline, toda essa sopa de letrinha está acontecendo por isso. As pessoas estão se suicidando a cada 40 segundos no mundo. A cada 25, uma pessoa tenta se suicidar. A cada 40, ela consegue. Se você analisar caso a caso, você vai ver que para nós, não para a pessoa, não tem lógica a atitude. Se você avaliar, não tem lógica a atitude. Para nós, lógico que tem. Para a pessoa que fez, nossa, foi o fim do mundo. Então, o que acontece? Nós, nesse universo que estamos vivendo
estou vivendo o mundo do outro, o universo do outro. O que o outro fala de mim é mais importante do que eu sou. Esse é o problema. Porque eu estou fragilizado. Porque em algum momento, gente, nós nos abandonamos. Jesus nos falou assim: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Olha só, gente, foi Jesus. Eu acredito, eu tenho certeza, se nós estamos reunidos aqui, nessa casa abençoada, é porque, na realidade, nós cremos em Jesus. Quebrou 8,35. Quebrou 8,35. Então, o importante, nós sabemos que Jesus, nós acreditamos. Eu vou fazer a pergunta mais fácil. Alguém aqui não acredita em Jesus? E faça acreditar, não levanta a mão, né? Estamos aqui. Claro. Então, se nós acreditamos em Jesus, nós temos que imaginar que Ele, um Espírito puro, né? Ele tem a energia do Sol. Vamos visualizar. Ele tem a energia do Sol. Ele é o tamanho do Sol, assim, num pensamento bem grotesco, né? Bem vulgar. Tem a energia do Sol. E ele falou o seguinte: eu preciso dar uma força para aquela galera lá embaixo. Os caras estão perdidinhos, né? O que ele fez? Ele levou milhares de anos, porque não foi de uma época para outra, levou milhares de anos para que esse Sol se concentrasse para caber numa lanterna. Olha só, né? É como se você botar Jesus no corpo humano, é como se você pegasse esse Sol, né, e conseguisse fazer essa concentração diminuir até caber numa lanterninha, aquela lanterninha assim. A força que tinha essa lanterna é maravilhosa, era o que ele acontecia. Onde ele estava, ele magnetizava todo mundo. Por isso ele curava, parava tempestade, porque tinha essa energia. Então ele veio fazer isso para quê? Para nos falar para mim e para todos nós: está vendo o que eu fiz? Eu nasci do jeito que você nasceu, né? Maria veio do parto, ele nasceu, né? Ele também não tinha médico bater nas costinhas para ele chorar, ele chorou, como criança, né? Ele foi criança, ele era criança, porque ele falou assim: eu não vim mudar as leis, não, tá? Eu não vim mudar as leis do homem, eu estou aqui para ajudar, não para atrapalhar. Então ele cresceu, ele sofreu, ele venceu as vicissitudes, as tentações, porque aquele papo do diabo lá, aquilo ali é uma linguagem metafórica, né? Metafórica, quer dizer que houve tentações e ele venceu as tentações, ele estava na matéria. Então ele venceu as tentações. Por que ele fez isso, gente? Ele precisava fazer isso? Ele precisava fazer isso? Não. Ele fez por nós. Por isso que fala que Jesus veio nos salvar. Só que na época, a gente estava lá, encarnado no mundo espiritual, porque nós somos internacionalistas, então ou a gente estava lá junto com Jesus, ou estava lá na espiritualidade. Ele falou assim: eu vim salvar vocês. Só que nós achamos que era salvar dos romanos. E não é isso. É salvar de quem? Quem quer sentar naquela furacada, a Raquel vai pagar. De nós mesmos. Salvar de nós mesmos. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque a única pessoa no universo, não é aqui na Terra, no universo, que me pode, Newton Júnior, que me pode fazer feliz, o Newton Júnior, quem é? Olha, todo mundo sabe disso, né? Por que a gente não faz, né? Você conspira contra você mesmo. É isso que Emmanuel nos fala. É muito fácil, porque nós sabemos. Se eu perguntar, eu faço sempre essa pergunta às vezes, para mim aprender, né? Porque às vezes quando insistimos na pergunta, para mim escutar, né? Porque parecendo que é assim.
a gente faz a palestra, mas é mais para a gente que para o pessoal. Então é mais ou menos assim. Todo mundo sabe. Eu faço pergunta, mas quem é a pessoa mais importante? Eu gosto de pessoa, minha mãe, meu pai. Aí eu falo com ela, ela conversa, é verdade, tem razão. Mas todo mundo sabe a resposta. Mas eu pergunto, a gente faz? Não faz. Esse é o problema. Sem esse homem, eu não sou ninguém na minha vida. Minha vida acabou porque ela foi embora. Minha vida não tem sentido por causa disso. Então eu vou cair fora. Eu saí fora dessa vida. Eu pedi, eu implorei. Veja bem, quando eu estou no mundo espiritual, eu imploro para voltar. Gente, a gente implorou aqui, ninguém pediu não. Aqui ninguém pediu para voltar, não. Viu? Você não está molecadinha que fala isso, eu pedi para nascer, não pediu mesmo. Não pediu mesmo. Nós imploramos para nascer. Porque se nós estamos aqui, é porque nós imploramos para nascer. Nós imploramos. E aí a gente passa décadas, séculos, alguns milênios, não está acontecendo agora, por isso que está toda essa turbulência hoje, né? Toda essa bagunça que está no Brasil, lá fora, porque esses espíritos que estão encarnando é da época da Babilônia. Milênios estão tendo a última oportunidade de botar um basta à sua ignorância, se vai fazer ou não, porque quando desencarnar, eles não voltam mais para cá. A Terra, você já deve ter ouvido falar, no processo regenerativo que nós estamos vivendo. Provas, expiações, regeneração, muitos felizes, vitoriosos, muitos felizes. Então, nós estamos na regeneração. Regeneração é isso. Não pense que regeneração é vir anjo para cá, não. Regeneração é isso. Última oportunidade. É quando a gente vai faz uma operação, o médico fala assim, olha, tem que extirpar esse tumor aí, senão o bicho vai pegar. Aí, você sabe. Não tenho medo de faca, não pode. Vou nada, vou tirar não e deixo. Vou deixando. Vou deixando. Isso é metáfora. Eu estou falando para quem tem problema, não quer operar isso não. Então, o que acontece? Aí, quando não tem mais jeito, a dor é tão grande que eu peço para tirar e tira. Só que aí o médico me fala assim para a gente, ó, de hoje em diante, aquela cervejinha para. Um bolo de chocolate, nem pensar. E aquele cigarro também. Aquela Coca-Cola estupidamente gelada, passa longe. Vai de água gelada. Gordura, aquele churrasquinho, aquela picanha. Vingança. Esquece. Então no começo, eu estou dizendo, eu vou, o médico falou, aí vai melhorando, o médico falou. Aí você vê aquele bolo ali, um pedacinho. Maneira aí, né? Eu não posso, mas tem que ir, né? Aí eu vou lá no bolo. Aí o piquete, me chamando. Aí você corta ela, bota na boca, tem sal. Aí o sal merece o quê? Uma cereja. Aí fica bom o negócio. Aí dá para fazer só um pedacinho, gente? Aí começa, né? Daqui a pouco eu vou comer no bolo sozinho. E quem não gosta da cervejinha é uma Coca-Cola estúpida, que é bom demais, né? Isso eu estou falando metáfora, mas isso é o nosso comportamento. É o nosso comportamento, gente. Agora, se eu me amar, o que acontece? Eu vou me controlar. Fosse que abra a boca, for, mas estou fora. Estou fora. É isso que está acontecendo conosco hoje. Estão dando o churrasquinho, estou dando a cervejinha, estou dando o bolinho, a Coca-Cola, e ainda mais um sorvetinho por conta. Que são o quê? O que está acontecendo hoje? A gente hoje pode fazer tudo? Pode. Não deve. Não deve. Mas podemos? O cara entra no supermercado, rouba e vai embora. E tu não pode falar nada. Outro dia eu vi na televisão, é a política que eu vou falar, o que aconteceu. Na televisão, o cara está processando o dono do supermercado porque ele é doente, porque ele não queria roubar e o cara deixou. E o advogado está processando o cara. Eu não vejo, vou ser sincero, não é alienação, é que eu estou sempre atuando outras coisas. Mas é assim,
advogado processando o cara porque o cara que roubou não deixou. Foi muito agressivo com ele. Tem que pegar leve, né? Eu vi um outro dia também nos Estados Unidos, a mulher levanta a televisão, as costas, e fez uma mastigação porque eu queria deixar o funcionário, né? Foi embora. Ela vai perder o último capítulo. Fora outras coisas, você sabe o que está acontecendo. Então, eu não estou falando de política, eu estou falando de sociedade. É sociedade como um todo. Porque, gente, vou falar para mim, né? Para mim me lembrar. Ó, chegar no supermercado e tomar um Yakult e botar né? Ou então passar de fruta, tem uva, né? Aí eu experimento aí bota os negócios de volta, mais um. Cachorro. Aí bota mais um. No final comer um cacho todo. Debuscação. É igualmente, diferentemente, 800 bilhões de hoje tem por aí. Sim. É a mesma coisa. É só uma questão de valores. Mas os princípios são os mesmos. Então nós não estamos, por acaso, nessa situação que nós estamos vivendo hoje. A não ser que eu me olhe e fale assim, cara, eu sou um cara honesto. Eu sou um cara correto. Quando eu chego, 8 horas da manhã no trabalho, eu vou direto para a minha cadeira, eu sento, não vou escovar meu dente não antes, tenho que tomar um cafezinho, leva 15 minutos. E antes do almoço, eu não paro 10 para meio-dia, eu paro meio-dia, saio, né? É uma hora, porque isso é uma coisa boba, né? Não é boba. Mas o patrão pagou 8 horas. E se você somar, não dá isso um dia. Né? Não estou falando que não pode pagar uma coisa, nem estou falando. Mas é a intenção. Às vezes pode fazer isso sem intenção. Né? Não há intenção, professor. Mas quando eu já vou com essa intenção, né? Vou tomar um café com o meu amigo ali, ó. Eu te falo café, não. Eu estou falando que isso é coisa muito boba. É muito boba, mas tem consequências para nós. Não é para a sociedade, não é para mim. Essa consequência é minha. Quando eu faço de tudo para não pegar aquela fila quilométrica, eu não quero ficar no fim da fila. Então, meu amigo, eu vou lá e ou então dou um carinho, depois eu vou. Ou então usar o conhecimento de uma instituição para passar o negócio na frente. Mas o que isso tem demais? Tem tudo demais, porque aquela pessoa, eu estou, de alguma maneira, prejudicando uma pessoa, né? Tirando o direito dela. Coisas boas, né? Pois é. Estou falando isso para mim, tá? Eu sei que aqui não está passando nada, não dá para ninguém aqui. Com certeza que a galera aqui, ó, está no final da regeneração. Né? Mas é assim que funciona, as mínimas coisas. Para a gente ver como é que a gente está. É assim que funciona. Quer ver uma coisa boa? Quando a gente fala assim para a mulher, não, eu quero desse jeito, acabou. Mas eu quero, acabou. Acabou. Assim, acabou. Pô, a mulher com mãe vai jogar bola. Você não vai jogar bola. Puxa o campeonato para você. Não vai não, por quê? Porque eu não quero. Embora. Coisa boa. É coisa boa. Você está fazendo o quê? Você está violando o direito do outro. Sim. Desde que esse direito não seja prejudicial, você está violando o direito da pessoa. Então, quando eu falei coisa boa, que não é para a nossa época, que ainda vai trabalhar isso futuramente, é diferente. Mas é para entender que nós não somos tão inocentes assim. Nós não somos tão inocentes assim. Somos menos, né, como eu falei, nós estamos fazendo igualmente, diferentemente. Mas nós ainda estamos nesse processo de aprendizado, que agora é a regeneração. E esse comportamento, agora voltando aos colegas espirituais, é esse comportamento que nos liga a eles. Sabe por quê? Porque eu posso enganar ele, eu posso enganar todos vocês. Posso ser um 171 do golpe aqui, mas eles não enganam não. Não enganam, porque nós temos a nossa volta, chamado GNA como RG espiritual. Assim como é que é RG. Aí dá para falsificar RG, né? Você pegar um cara bom, você falsifica o nome, o CPF.
Mas esse aqui você não ignora, não. Prova de relação. Não adianta dar roupa para caridade. Quer dizer, é bom, é lógico, já diminui a pena, né? Mas dar roupa, dar comidinha para fora, sopinha, não sei o quê, blá, 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 fazer palestra. Não adianta. Não usam, não, gente. Porque eles sabem quem eu sou. E às vezes a gente fala, pô, nossa, assim, pense em Jesus. Olha que vai dar tudo certo. Estou dando gargalhada. E eles caem no chão. Estão curtindo na nossa cara. Porque eles sabem quem nós somos. Podemos enganar a multidão, né? Muita gente consegue fazer isso, enganar multidões. Mas não engana a galera lá. E eu crio uma afinidade com esse povo que é tudo certinho. E vai acontecer o quê? Todo mundo que é assim, quando eu não sou imoral, um quer sacanear o outro, não sabe? Um quer sacanear o outro, um quer perguntar o outro. Opa, esse cara está me enganando. Às vezes o cara não está nem enganando, mas ele acha que está. Então começa a dar briga, dar confusão. E o pau come, aí o cara entra, dá tudo errado. Não está acontecendo, né? Hoje em dia não vem mais a cavalo, hoje em dia vem pela internet, né? 5G. Né? Hoje em dia nós somos assim. Se eu fizer uma coisa errada agora, acabou, todo mundo já sabe. Porque já existe essa conexão. Essa é uma grande oportunidade para mim e para nós de fazer 10. De fazer o quê? De nós cuidarmos de quem? De nós. De novo. De nós. Parabéns, cara. É isso aí. Vamos cuidar do maridão? Vamos, mas primeiro de quem? De nós. Vamos cuidar daquela mulher que está maravilhosa, né? Vamos cuidar dela? Pode ser, mas primeiro de nós. Vamos cuidar de um filho problemático? Mas se eu não resolver esse problema comigo, pode esquecer. Eu não vou ser exemplo para ninguém. Como é que eu posso chegar para o meu filho e falar assim? Já falei para não gritar. Você foi imbecil. E outra coisa, o cara fala, fala o seu. E fala. Pode até falar ele. Ou então você já. Aí eu falo assim com meu filho, meu amor, né? Meu filho, não faz isso. Aí o marido fala, sabe o que ele fez? Cala a boca, idiota! Eu estou falando contigo, vamos ver. É bem isso. É a mesma. Cala a boca. Outra coisa. O meu comportamento reflete a minha volta. O Emmanuel nos chama isso de campos morfogenéticos. A minha energia, ela entra de mim. Eu entro na casa de alguém, ela entra de mim. Né? Depois eu chego. A pessoa está assim. Mas aí eu entro assim. Oi, querido, tudo bem contigo? Já resolvi um monte disso, né? Bicho tóxico, tudo, né? Oi, querido. Aí eu me sentir mal, não sabe por quê. Falsidade. Aí eu tô com um peso nas costas. É espírito. Não, não é Tem que botar uma galinha de arroz. Eu preciso. Esse peso nas costas, eu preciso. Não é não. Isso é energia mesmo, gente. Os coitados. Olha, eu vou, só para encerrar mesmo, vou dizer para você, os nossos problemas, você até assim, 70% dos nossos problemas não tem nada a ver com exceção. Tem nada a ver. Não. Minha mestra está se fazendo. Não tem nada a ver. Tem a ver conosco. Porque o que acontece? A minha energia expande, eu atraio quem está afim comigo. Se eu sou fofoqueiro lá, Meu Deus. você já tentou fazer uma fofoquinha no supermercado? Você começa a ter uma vida assim, você começa a falar, aí o da frente fala assim, né, e vai chegando perto de você, o do fundo fica assim, e daqui a pouco está todo mundo. Agora imagina multiplicado por 5 e às vezes até por 10. Fofoca, porque fofoca é gostoso, né? Apesar que você sabe que espírita não faz fofoca. Não. Conversa fraternal. Conversa fraternal. Na realidade, a gente faz uma avaliação da causa e efeito, né?
da sem reação da vida da pessoa. Não vai, não é, mas não som. Aprendi. É mais ou menos isso, gente. Então, nós precisamos, nesse momento que nós estamos na Terra, nós precisamos cuidar de nós. Não é da mamãe, do papai perturbado, do filho drogado. Lógico, temos que orar, temos que, né? Mas se eu não estiver forte, eu não vou ter como ajudar. Aquele que sabe e não sabe nadar, vou dar um último exemplo, é assim: se eu estou no bar, onde está o meu filho, a pessoa que eu mais amo, o meu marido, sei lá quem for, e ela cair na água, se eu não souber nadar, vai acontecer o quê? Nós dois. Aquele que vai morrer porque caiu, que a pessoa caiu, é um projeto reencarnatório, concorda? Ele morre por acaso. Agora eu que discipular é o quê? Suicídio voluntário. Ou quando não, eu morro e o outro ainda fica, né? Que às vezes acontece isso. Porque pode acontecer isso. Mas o que é a decisão? Foi registrada? Foi da fatalidade? Não, foi decisão minha. Eu dei esse exemplo porque se eu tivesse dado tempo para mim, para aprender a nadar, em vez de me dedicar 24 horas, 48 horas, não sei quantas horas, para as pessoas à minha volta, em busca de uma codependência, e fazer com que ele perceba que eu sou importante para ele, não é isso que acontece conosco. A gente não faz muita gente com caridade, não. Né? É codependência. Eu faço porque aí eu sinto que ele precisa de mim. Aí eu me sinto, né? Deixo de ser um invisível emocional. E a gente se abandonou. Abandonou, a vaca vai para o brejo. Porque a hora que eu partir desse mundo, o que eu levo daqui, eu deixo de estar para ser. Então eu vou levar o que eu sou e vou deixar o que eu estava. Então esse é um momento importante, tá bom, gente? Viviane? Faz nada. Pode fazer. Hã? Pode fazer. Então botar a musiquinha ou vai ser? Fazer o clipe. Fazer um clipe. Esse aqui. Aproveitar aqui, tem uma falange aqui, ó, de amigos, familiares, muitos familiares estão presentes sempre com vocês, é que a gente não percebe, mas quando você sentir aqueles momentos assim de alegria, não sei porquê, uma música que nos toca, nos emociona, mesmo que essa música não tenha conexão nenhuma com aquela pessoa que a gente ama, mas aquela pessoa gosta daquela música, e essa música com você subiu a sua vibração de amor, é o momento de desaguar para nos conectar. Então, quando você sentir esse momento de prazer, de alegria, faça um agradecimento a eles por tudo que eles fizeram e estão fazendo ainda por nós. Tá bom? Então vamos relaxando, vamos conceber que essa energia que está presente, que vai ser complementada com os trabalhos após. Senhor Jesus, a nossa gratidão por tudo que fizeste por nós, por tudo que estás fazendo e por tudo que ainda farás. Nossa gratidão também aos nossos guardiões, nossos protetores, amigos, que intercedem em nosso nome junto à espiritualidade maior, nos beneficiando com esses refluxos que nesse momento são jorrados sobre cada um de nós. Essas energias bálsicas que penetram pelos nossos poros, harmonizam os nossos pontos de força, vitalizam os nossos anticorpos, restaura e cura. Essas energias que nesse momento desaceleram o nosso sistema circulatório.
se harmonize com a necessidade do nosso corpo carne. Com a harmonização do sistema circulatório, a pressão arterial, executa uma frequência que nos auxilia a oxigenar o nosso corpo. Com a respiração branca, aspiramos o fluido cósmico universal, o hálito de Deus, preenchendo os nossos pulmões, nosso diafragma, alimentando as nossas células, para que ela leve esse fluido vital a todo o nosso corpo, do alto de nossa cabeça, do fio de cabelo mais longínquo até a sola dos nossos pés. Sinta, permita receber. Porque Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, as forças que regem o universo, nos dão apenas aquilo que nós queremos receber. Nos dão tudo aquilo que queremos e que necessitamos, mas desde que nós verdadeiramente desejemos. E é o que está acontecendo nesse momento. Maria, através das suas enviadas, cuja esse lar leva o seu nome, leva também consigo o seu amor. Felizes essas irmãzinhas sorriem e nos cobrem, cada um de nós, encarnados e desencarnados também, nossos familiares que aqui estão, felizes por esse reencontro, nos cobre com o seu manto de luz. E assim, nesse momento, que somos agraciados, somos abençoados, nós levaremos mentalmente, como uma forma de gratidão, esta luz de Jesus, este amor de Maria, até os nossos lares. Esta conexão faz uma limpeza, uma desintoxicação em todos os cômodos, cantos, por mais escondido que seja, porque a luz de Jesus e o amor de Maria não tem barreiras, não tem restrição, e aí remove gases, energias deletérias, formas, pensamentos negativos, e aqueles que lá se encontram, seja qual o motivo que for, cuja sua finalidade não seja salubre, saudável, não será expulso, mas será acariciado e removido do local do carinho. E se houver alguma resistência, será cegado e levado às instituições hospitalares. Um agradecimento também. Oferecemos essa energia a todos aqueles que necessitam, que não são afins, porque assim é o ensinamento do Mestre Jesus. E concretizando, esse manto se fecha sobre nós, semeando a luz do
dos ensinamentos do Mestre em nossos corações. E essa sementinha, a partir desta noite, todos os dias, será irrigada. E todas as noites será vitalizada, nos tornando assim pessoas melhores. Não melhores que os outros, mas melhores para nós, nos tornando melhores para os outros. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Livrai-nos de todo mal, Mestre Jesus, e dai-nos a força de tua mãe, de nossa mãe espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja.